Bom, quando nós estamos falando de cirurgia de períneo, nós precisamos deixar duas coisas bem claras, que muitas mulheres desconhecem. Cirurgia de períneo é uma cirurgia, reposicionar a bexiga, levantar a bexiga é outra cirurgia. São cirurgias diferentes que, quando se faz necessárias, elas são feitas no mesmo tempo, na mesma cirurgia. Mas são duas cirurgias diferentes, inclusive com indicações de profissionais diferentes. Quem deve reposicionar a bexiga, o profissional adequado para fazer essa reposição da bexiga é o urologista. E o profissional adequado para fechar a musculatura do períneo, no caso a perineoplastia, é o ginecologista. Então vejam só, eu percebo no consultório que muitas das vezes as mulheres nem sabem disso. Quando ela precisa fazer uma cirurgia relacionada à bexiga, ela chama de perineoplastia. Quando ela faz a cirurgia relacionada à musculatura, ela também chama de perineoplastia. Então, veja, acontece, às vezes, a gente pegar um paciente que fez um períneo e eu pergunto para ela, você colocou a redinha? E o paciente me responde, eu não sei. Nossa, eu não perguntei ao médico, ele não me falou. E, gente, isso é muito comum. É muito comum. Então, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio para vocês entenderem a necessidade das cirurgias. Vejam só, se por um motivo a minha bexiga cedeu, que nós chamamos de queda de bexiga, ao ponto dela exteriorizar do corpo, que nós chamamos de prolapso, eu realmente preciso reposicionar a bexiga no lugar. Então, essa cirurgia é chamada sling, é colocada uma redinha sob a uretra e reposiciona a bexiga no lugar. Quando a minha bexiga chega ao ponto de exteriorizar, precisando de eu tossir para visualizar isso, ou mesmo sem fazer esforço nenhum, eu já consigo ver que a bexiga está exteriorizando da vagina, essa musculatura do períneo, ela está fraca e flácida ou ela estava forte? Se ela não estivesse tão flácida, esse órgão não teria descido a esse ponto. Então, faz-se necessário a cirurgia do sling, que é colocar a redinha e reposicionar a bexiga, e faz-se necessário o fechamento dos músculos perineais, que é chamado de perineoplastia. Aí é o caso das duas cirurgias. Infelizmente, por falta mesmo de conhecimento que eu vejo das mulheres, gente, ninguém faz, é raro as pessoas, né? Vamos dizer assim, é raro as pessoas que fazem uma cirurgia porque ela optou fazer uma cirurgia. Principalmente nessa questão, que não é estética, ela se vê numa necessidade de fechar a musculatura do períneo, porque às vezes ela está perdendo um pouco de urina, ou porque ela às vezes está percebendo que está com flacidez vaginal. Por falta do conhecimento, ela considera que essa é a melhor opção. Mas vejam só, acompanha o meu raciocínio. Uma leve flacidez muscular, fraqueza muscular, você vai operar o músculo? Em qualquer parte do corpo humano, operar a musculatura para ela se fazer forte, isso não é real, né? Isso não existe. Se eu preciso fortalecer a musculatura, eu preciso de exercício, não é de cirurgia. Mas, infelizmente, por falta do conhecimento, as pessoas consideram que eu vou ter uma vagina mais forte. E, na realidade, você vai ter um períneo mais justo, não forte. Porque qualquer músculo do corpo humano que precisou de uma cirurgia, seccionar, suturar, ele vai ficar mais fraco do que um outro que nunca fez uma cirurgia. Isso é o normal, a fisiologia do corpo humano. Ok, então a pessoa não sabia disso e fez uma cirurgia da musculatura do períneo. Mas ela não perdia a urina significativamente, ela perdia pouca urina, porque fraqueza e flacidez leva também à incontinência urinária, não severa, leve, mas ela leva. E ela fez essa cirurgia na ilusão de que isso iria passar. Mas ela não precisou colocar redinha, porque ela não tinha queda de bexiga, certo? Tudo bem. Um músculo suturado, a tendência dele futura é ficar mais forte ou mais fraco? Como eu acabei de dizer, mais fraco. Essa paciente, muito provável, vai precisar de reposicionar a bexiga no futuro. Porque se o períneo dela já estava fraco, ao ponto dela começar a perder urina, ela corta e sutura o músculo. Dali a algum tempo, a tendência dessa musculatura seria ficar fraca
se ela ainda não tivesse feito a cirurgia. Com a cirurgia, a tendência é ela ficar mais fraca ainda, com menos tempo. E a fraqueza vai levar à flacidez e vai descer o órgão. Então, é muito comum eu pegar um paciente no consultório que já fez uma perineoplastia e que está querendo fazer outra, ou que já fez 2 perinoplastias e está lá no meu consultório. Aí eu te pergunto, para que ela está lá no consultório, se ela já fez a cirurgia? Se fosse a solução, ela não teria feito. Ah, Kate, então você é contra a cirurgia de perineoplastia? Eu sempre ouço isso nas minhas palestras. De forma alguma. As cirurgias faz-se necessárias em alguns casos. Agora, o que as pessoas têm que entender? Não existe cirurgia no corpo humano que depois você não vai precisar voltar a uma função normal. Ou até fortalecer um pouco mais. É a mesma coisa se fosse numa perna, num braço. Depois, além de andar normalmente, que é exercitar a musculatura no seu cotidiano, você ainda vai precisar parar um tempo e ir para um exercício específico para aquela musculatura, para que ela retorne às atividades normais dela, ou para que ela até ganhe força muscular a mais, uma hipertrofia a mais. É assim que funciona para qualquer outro músculo do corpo humano. Isso não é diferente para o períneo. Então, a cirurgia de períneo não te livra de ter que fazer atividade com a musculatura do períneo. Ou seja, o que você poderia ter feito antes e evitado a cirurgia, faz-se extremamente necessária após a cirurgia de perineoplastia.